A Lagoinha está no Brasil e no mundo, sabe o quê? Profetizando vidas. São mais de 500 igrejas abençoando pessoas. E é com essa missão, Carol Malta, aqui, a gente sempre fala, né? A Lagoinha não para. E a nossa missão é de servir e inspirar, que o nosso querido pastor Emerson abraçou esta causa, o nosso querido pastor Emerson Caetano, pastor ali da Lagoinha Nova Lima também, e ele participa agora do nosso café da manhã para trazer uma convocação importante para toda a igreja, para todos nós cristãos, em favor de um país muito especial para o coração da família Lagoinha. É isso aí. Que é o Haiti. Eita! Reverendo Bom dia! Bispo Emerson, Bom dia. sua bênção, meu Bispo! pastor. Tudo bem? É o Bispo. Glória Ô, Bispo, Seja tudo bem? bem-vindo. Amém, obrigado. Que bom tê-lo Então aqui tá conosco. certo. E ainda mais Já tomou um pra- cafezinho, um Tô pãozinho? aqui já, à que suco? vontade. Quer mais À que vontade. suco? Quer Em mais casa. café? Tô à vontade. Tá tranquilo? Pastor, quando a gente fala são mais de 500 igrejas, às vezes as pessoas falam assim, é errado o número, né? Não. É porque tem multiplicado realmente, coisa boa vai multiplicando, célula boa não cancerígena, né? Sim, isso aí. E quando a gente pega, além dessa multiplicação de coisas boas, e a gente traz o Senhor para falar sobre algo que foi adotado, Haiti. Explica pra gente. Então, Lagoinha, como o nosso amado pastor ele sempre diz, não se abre, nasce, né? E desde o terremoto em 2010, nasceu no coração do nosso pastor esse desejo de ajudar, apoiar, assim como muitas nações, muitas igrejas fizeram em 2010. Mas a realidade é que nós sabemos que existem momentos que o tempo vai passando e às vezes você percebe que precisa fazer um pouco mais do que apenas uma ajuda esporádica, né? Mobilizamos naquela época, ajudamos, enviamos recursos, mas não permanecemos naquele local. Veio então novamente esse desejo no coração do nosso pastor de voltar àquela terra e ver como as coisas se encontravam. Sim. Então o pastor Márcio me enviou lá novamente agora no mês de outubro e ao retornar lá percebi exatamente isso, a necessidade não somente de enviarmos recursos esporádicos, Sim. mas de estarmos ali, de nos fazermos presentes para acompanhar aquela ajuda que estávamos enviando. Então, Entendi. nasceu o desejo não somente de enviar recursos, mas agora de estarmos presentes como Lagoinha naquele local para darmos sequência na transformação daquela nação. Aí, então, a ideia para o telespectador entender assim é essa. Geramos ali esse filho e temos a responsabilidade de cuidar. Não é só parir e pronto, acabou. A gente tem que agora cuidar. E como que está o trabalho, pastor? Porque o nome do projeto é muito sugestivo, né? Abrace o Haiti. Porque o que acontece, assim, às vezes, é que as pessoas, elas se comovem aí diante dessas muitas tragédias, vê lá tantas mil pessoas morreram, o pessoal lá, foi feito toda aquela divulgação, mas passou como se naturalmente um país ali já se reconstruísse, como, por exemplo, o Japão, depois da Grande Guerra lá e tudo, se reconstruiu rapidamente e tudo. E não é assim. Tem as suas dificuldades, a igreja ali tem as suas dificuldades. Conta pra gente, meu bispo. É exatamente isso, pastor Sérgio. Ao retornar ao Haiti, nós percebemos, principalmente, que naquele período específico de 2010, várias nações estiveram ali presentes. Sim. Mas foi uma ajuda, não foi um abraço, ficar ali para cuidar. Nós fomos tocados principalmente por uma questão de nós fomos visitar um orfanato e encontramos ali 280 crianças órfãs. E essas 280 crianças realmente num estado assim muito deplorável. E percebemos exatamente a necessidade que nós temos enquanto igreja, não apenas de enviar um recurso, mas de adotarmos literalmente essas crianças, adotarmos ali
um orfanato, que elas estão no orfanato. Nós não vamos ficar somente no orfanato. Sim. Mas eu entendo que da mesma forma que a transformação ela não acontece da noite para o dia, sim, nós podemos começar por um local e dar sequência. Então, por isso, para evitar de apenas enviarmos recursos e depois ficarmos avaliando o que aconteceu, não, agora nós vamos nos fazer presente, nós abraçamos, sim, nós vamos estar lá. Então, a Lagoinha agora, ela não vai enviar pessoas ou enviar recursos para o Haiti. Já vai estar lá. Vai ficar no Haiti até que o Senhor Jesus volte em nome de Jesus. Amém. E nós cremos que nessa obra progressiva nós vamos acompanhar a restauração, a transformação desses pequenos flancos que nós vamos estar trabalhando e entendemos que com isso nós vamos contribuir com a transformação das pessoas e do local. Porque se você quer ver o local transformado, você precisa ver as pessoas transformadas. Sim. Agora, Carol, me permita aqui, só para... Já que o senhor esteve lá recentemente, quando da tragédia lá, do terremoto e tudo, né? Aquela catástrofe sem tamanho, a gente viu que o país precisou de tudo, basicamente sendo reconstruído, né? Hoje, quais são as principais necessidades que a gente pode ter, pode entender, pode ajudar também dentro desse trabalho aí, pastor? O que é a maior dificuldade? Aquilo que choca quando chega lá, talvez até o saneamento básico, a doença, o quê? Eu percebi exatamente isso. O progresso é como se não chegasse. Então, se não existe... Não chegou por quê? Porque talvez as pessoas não estão acreditando... Seja tão ruim assim lá. Talvez isso. Então, falta de conhecimento. Isso. Se nós estivermos presentes mostrando a realidade do dia a dia, as pessoas vão perceber no dia a dia as necessidades, saneamento básico, algo simples, como vocês falaram, muito esgoto a céu aberto, crianças jogadas nas ruas, alimentação muito precária. Esse orfanato onde nós fomos, por exemplo, as crianças, a luz que eles têm é somente a luz do dia. Vai chegando o entardecer, nós percebemos as crianças ali com o rosto assim em cima da folha, porque o local era escuro. Cama, por exemplo, para elas dormirem. Coisa simples, mas nós temos 280 crianças nesse orfanato com 60 camas. Elas dormem ajoelhadas no chão porque não tem espaço. A alimentação, elas têm uma alimentação por dia. Isso mesmo. Uma alimentação. Então, são realidades que talvez, como a pastora Carol acabou de dizer, se a informação não chega, as pessoas acham que está acontecendo. Sim. Mas se nós estamos presentes em tempo real, podemos ir mostrando a realidade e participando da transformação com a realidade. Eu perguntei isso, Carol, só por causa do... Por exemplo, quando eu estive em Brumadinho no início do ano também, depois até voltei lá e tudo, o pessoal lá, o que eles me diziam era isso, que o temor deles era quando os bombeiros encerrassem as buscas, infelizmente ainda não encerraram, né? Que Brumadinho fosse esquecido e que seria lembrado somente na retrospectiva de fim de ano. Pronto. Isso, cara, emociona até... Isso dói, cara, na gente. Aí é o que aconteceu com o Haiti. Nas retrospectivas, Forte. Eu até perguntei, pastor, porque eu tenho missionária amiga minha, que eu ajudo, sou uma das mantenedoras dela. E, por exemplo, no início de outubro, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava... tendo manifestações lá, estavam fechando escolas, tudo por causa da questão da saída do presidente. Isso. Então, você pegou até um período meio turbulento, né? Sim. E quando ela veio, que ela veio há 2 meses atrás, aí a gente foi comer, e aí vamos comer mais... Não, já comi hoje. Como assim já comeu? Mas vamos comer de novo? Não, porque eu tô acostumada a fazer uma refeição. E ela estava realmente bem magra. Né? Ela foi para ficar 7 meses, tem 7 anos que ela está lá. E, por exemplo, no lugar onde ela estava, eles ainda tinham um gerador. Então, eles tinham 3 horas de energia por dia. Isso aí. Isso que você falou, Carol, é sério. Em outubro eu fui também lá nesse período e nós pretendíamos, por exemplo, ir em Porto Príncipe. Sim. E exatamente isso, não foi possível estarmos ali, porque estava acontecendo manifestações. Eu também tenho uma conhecida lá que é missionária, o carro dela foi atacado, ela fala direto dessas manifestações diárias. E como vocês disseram, às vezes quem está aqui acha que está tudo normal. O Sérgio falou sobre a questão de Brumadinho, que as pessoas tinham esse medo de se esquecer. Eu me encontrei semana passada com um bombeiro e estava ministrando num culto e ele disse assim...
A gratidão que existe no nosso coração, ele disse, é de saber que desde o primeiro dia que nós entramos no Brumadinho, o nosso compromisso foi, nós não arredamos o pé enquanto houver uma pessoa sequer para ser encontrada. Esse precisa ser o nosso compromisso com o Haiti. Ou seja, é uma missão mesmo de estar ali abraçando, sim, acompanhando tudo isso e fazer tudo aquilo que Deus quiser nos usar como instrumentos para apoiar a restauração e a transformação daquele local. E eu acredito plenamente que o Brasil é uma nação próspera, Lagoinha é uma inspiração de Deus também, e eu creio que nós seremos instrumentos de Deus nesse processo de restauração do Haiti. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.